Deus, Ele quer o bem de todas as pessoas. Mas, infelizmente, não são todos que usufruem do bem que Deus quer fazer. E nós pensamos em pelo menos 2 razões para que isso aconteça. A primeira delas é pelo fato delas não estarem diante de Deus, o que nós chamamos de conversão. E a outra razão é pelo fato de não se colocarem no caminho que nos dá, então, a condição de usufruirmos o que Deus quer fazer conosco. Então, alguns estão tão longe de Deus que têm braços curtos e não podem receber dele. Outros estão em caminhos tão distantes do caminho de Deus que de maneira alguma podem usufruir o que Deus tem. Eu falei também num desses dias que quando nós somos agraciados por Deus e começamos a receber do bem que Ele quer fazer por nós, quando somos, por exemplo, alcançados naquela primeira das questões, que é a salvação, nós também precisamos partilhar isso com outras pessoas. Porque se nós formos alcançados por Deus, nós precisamos e devemos ajudar para que outras pessoas também sejam agraciadas com a salvação. Mas tem o outro caminho, que é a questão de se colocar naquela direção que Deus determina da sua palavra. E quando nós começamos a ser abençoados por Deus, no que Deus faz por nós, alguns de nós não têm se colocado como um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. E eu gostaria que nós lêssemos um texto que vai nos ajudar a pensar um pouco a respeito disso, que está no segundo livro dos Reis, capítulo 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 7, nós vamos ler um trecho aqui deste capítulo. E eu espero realmente que Deus fale ao nosso coração. Aliás, eu quero ler a partir do versículo 24 do capítulo 6, segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, para dar um ambiente aqui para vocês entenderem o que está acontecendo de pano de fundo. Os irmãos sabem que essa minha versão da Bíblia é uma linguagem mais contemporânea, então se talvez estiver diferente da linguagem da Bíblia de vocês, com certeza vocês vão perceber que o assunto é o mesmo, mas a linguagem talvez não seja. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata, e 1/3 de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, dizendo: ó meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. E ele respondeu: se o Senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Eu não tenho alimento na eira, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou: qual é o seu problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate o seu filho para que o comamos. Mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu isso, rasgou as roupas. E enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou: que Deus me castigue severamente, se eu não separar a cabeça de Eliseu de seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com as autoridades de Israel quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades: o filho do assassino enviou um homem para cortar a minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não deixem entrar. Logo ouviremos os passos de seu senhor atrás dele. E enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei: toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? E Eliseu respondeu: ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor:
Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e sons de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. E disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. E por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: não está certo. Esse é um dia de boas notícias, e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Até aqui. Pai bendito, ajuda-nos a compreender a Tua palavra agora. Me dá ousadia no falar, graça para que o coração dos meus irmãos seja alcançado, para que eles desfrutem do que o Senhor quer fazer na vida deles, mas para que eles sejam generosos e abençoem a vida de pessoas. Que seja assim com essa comunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vimos essa história, que é uma história muito triste, muito triste. A nação de Israel estava passando por uma situação tão difícil, tão terrível, tão com pouco paralelo até na história, uma fome tão grande por causa da guerra, algo muito próximo do que se está vivendo hoje na Síria, em alguns países que estão debaixo de guerra, que as pessoas que estavam para o lado de dentro do muro, cercados por aquele exército inimigo, estavam numa fome tão terrível, que vocês viram quanto custava uma cabeça de jumento, quanto custava o que a Bíblia chama de esterco de alguma coisa, que me parece, segundo eu li em alguns lugares, que não se trata de esterco propriamente dito, mas de algum tipo de vegetação. Tomara. Mas, fora isso, a fome era tão grande que mães desesperadas chegaram a um ponto de combinarem umas com as outras, de matarem os seus próprios filhos, para que o resto da família não morresse de fome. Então imagine uma situação dessa, uma mãe olha para a outra e combina, fala assim: olha, hoje nós matamos o meu filho e a nossa família se alimenta. No outro dia, quando acabar a carne do meu filho, nós matamos o seu filho e comemos, e a nossa família se alimenta. Que desgraça foi essa que recaiu sobre o povo de Israel? Que tristeza que estava passando. Vocês viram, o texto fala que o rei estava passando perto do muro da cidade, e a mulher reclama dessa questão, e o rei não tem o que fazer. Só que o rei se revolta contra Deus, porque ele estava achando que a culpa era de Deus. E não só de Deus, mas também do seu profeta, Eliseu. E ele disse que ia matar o profeta Eliseu.
E essa notícia chega no ouvido de Eliseu, e o Eliseu diz que algo ia acontecer. Olha, hoje vocês estão com essa fome aqui, em todo Israel, por causa desse cerco. Mas amanhã, Deus vai fazer algo tão grandioso, que a comida vai ser tão barata, que qualquer um dos mais pobres vai ter condição de comprar. Amanhã, essa bênção vai chegar para todo mundo. Uma crise nacional, num dia, e o profeta fala, no dia seguinte essa crise vai ser solucionada, porque Deus assim o diz, e todos terão para si alguma coisa, todos serão abastecidos. O texto depois interrompe, fala que algumas pessoas que estavam do lado de fora dos muros da cidade, eram leprosos, estavam do lado de fora do muro da cidade, porque não podiam ficar dentro da cidade. Eu acredito que vocês saibam, que os leprosos naquela época, eles tinham um lugar certo para ficar, eles não podiam conviver com as outras pessoas, ficavam do lado de fora da cidade. Alguns deles ficavam em cidades específicas para leprosos. Eles andavam com alguma coisa, tipo um sino, irmãos, que quando eles andavam, anunciava que estava passando um leproso. E quando eles tinham que passar por um lugar, que tivesse alguém passando também, eles tinham que gritar em alta voz, leproso, leproso, para não correr o risco de ninguém encostar neles, sem saber que eles são leprosos, para que não fossem contaminados. E diz o texto que alguns leprosos estavam do lado de fora da cidade, e eles estavam pensando assim, olha, se nós continuarmos aqui do lado de fora da cidade, nós vamos morrer de fome, porque nós não temos comida. Mas se nós entrarmos também na cidade, nós também vamos morrer de fome, porque lá dentro está todo mundo com fome. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar dentro do acampamento do exército inimigo. Se eles nos matarem, paciência. Mas se eles nos deixarem viver por misericórdia, é bom para nós. Vamos entrar para ver o que acontece. Diz o texto sagrado que eles entraram na cidade, e quando chegaram lá, Deus tinha confundido a mente do exército inimigo, ao ponto de todos eles fugirem, todos fugiram. E quando eles fugiram, os leprosos chegaram naquele lugar e encontraram aquele monte de comida, e saíram comendo desesperados, porque estavam morrendo de fome. E depois que eles comeram, eles pegaram algumas riquezas e começaram a enterrar essas riquezas. E logo que eles estavam fazendo isso, caiu a ficha deles, eles disseram, o que a gente está fazendo é besteira. Porque tem um povo todo lá dentro que também está passando por necessidade. Nós estávamos até agora, mas agora nós fomos supridos. Mas o povo que está lá dentro também está passando necessidade. Se nós não falarmos nada, nós estamos cometendo mal. Se nós não agirmos, tendo possibilidade de agir, nós estamos cometendo mal. Então vamos lá e vamos anunciar. E o texto diz que eles foram, anunciaram, e depois o povo todo foi beneficiado por aquilo que chegou primeiro na vida daqueles leprosos, mas que Deus havia prometido que chegaria também na vida de todas as outras pessoas. Bem, meus irmãos, eu posso dizer algo com toda certeza da minha alma para vocês. É desejo de Deus que todas as pessoas experimentem o bem de Deus. E quando eu falo todas, eu estou me lembrando agora daquelas pessoas que estão passando necessidade. Eu estou me lembrando agora daquelas pessoas que não têm um teto para morar. Eu estou me lembrando agora daquelas pessoas que estão sofrendo porque perderam alguém. Eu estou me referindo a todas as pessoas que agora estão sofrendo, seja por qual razão for. Deus deseja que todas as pessoas recebam o bem delas, o bem que Deus tem para dar, inclusive nós que aqui estamos. Mas somos nós e são todas essas outras pessoas. Acontece que alguns de nós já têm sido abençoados, outros estão às portas de serem grandemente abençoados. Mas qual tem sido a nossa postura diante do que nós recebemos e diante da realidade que tem tantos outros que também precisam? Deus quer fazer algo por todos, e eu quero começar afirmando que o instrumento de Deus para que todas as pessoas sejam abençoadas somos nós que estamos aqui. Você é um instrumento de Deus para que a graça de Deus, para que a bondade de Deus, para que o bem de Deus alcance outras pessoas. Você será alcançado por Deus com a graça dele, e quando você for alcançado, você será um instrumento de Deus para ajudar e para abençoar outras pessoas que hoje precisam. Deus vai usar a sua vida poderosamente para ajudar as pessoas que hoje precisam. Eu vejo aqui algumas observações
que são necessárias e nos traz algumas lições que eu acho que são muito ricas. A primeira delas foi uma coisa que eu tenho aprendido a vencer ao longo desses últimos tempos, um preconceito que eu tinha, usando um termo que o Anderson gosta de usar, uma crença limitadora. A partir do dia 26 de novembro, no dia 26 de novembro para cá, Deus vem tratando algumas coisas no meu coração. E a primeira observação que nós podemos fazer aqui no versículo 8, eu quero ler de novo com vocês, diz assim: quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Esses leprosos, que estavam em necessidade, como todos os outros, receberam uma bênção da parte de Deus, porque aquilo foi um milagre. Tinha um exército capaz de matar todo mundo. Simplesmente esse exército foge e deixa tudo para trás. Deixa tanta fartura ali que os leprosos foram fartos de toda a sua necessidade. E o texto diz que eles foram de tenda em tenda comendo. Eu fico pensando, entrava em uma e falava, aqui tem uva, deixa eu comer uma uva. Aqui tem um pêssego, deixa eu comer um pêssego. Aqui, o que tem aqui? Tem até brasa aqui quente ainda, vou pôr essa carne passar já. E eles vão comendo, igual os homens dessa igreja ontem. Nós fizemos um holocausto aqui na frente, aleluia, homens, fizemos um churrasco lindo ontem. E eles foram comendo, usufruindo daquilo que estava diante deles. E essa primeira observação é justamente sobre o fato de que eles desfrutaram da bênção que receberam de Deus. Eles desfrutaram da bênção que eles receberam de Deus. Irmãos, não é pecado usufruirmos das bênçãos que Deus nos dá. Não é pecado usufruirmos do que Deus nos dá. E talvez o coração de alguns de vocês, sincero, querendo ser correto, fique em crise como o meu ficou por muito tempo, quando você se depara com situações difíceis do mundo e das pessoas que te cercam, e você parece que você acha que é até injusto você ter e usufruir disso e o outro não ter. E eu ficava com umas crises terríveis, porque qualquer coisa que eu tinha, eu falava, eu não posso ter o que eu tenho, eu não posso ter nada, porque o outro do lado não tem, então se o outro não tem, eu também não posso ter. E eu ficava inconformado de ser abençoado por Deus, e não queria usufruir o que Deus fazia na minha vida, porque eu achava que era injusto usufruir, sabendo que tem outras pessoas que não têm. E eu estava num conflito, achando que eu era um piedoso, por pensar dessa forma. E eu percebi que o mecanismo que estava na minha cabeça, não é um mecanismo da palavra de Deus, era um mecanismo de quando a gente estuda teorias de mercado, da economia, do porquê que uma pessoa fica rica numa sociedade capitalista, porquê que outras ficam pobres, de teorias até marxistas, de dizer se um tem é porque o outro não tem. Bem, é bem provável que isso seja fato na administração das coisas aqui no mundo. Mas quando nós estamos falando da bênção de Deus, uma pessoa não é abençoada porque outra deixou de ser. Pode ser que uma pessoa tenha muitos bens humanos, físicos, porque outra, olha só, uma acumula muito porque a outra não tem nada, e essa não tem nada porque essa está acumulando muito. Pode ser que na economia seja assim, mas no que diz respeito às bênçãos de Deus, Deus tem tanto mais quanto qualquer um possa pensar, em querer, em sonhar. Então a questão não é que Deus limita uns para abençoar outros, Deus quer abençoar todos, mas aqueles que já receberam de Deus, esses devem usufruir do que Deus deu para eles, porque senão eles não estão sendo gratos com o que Deus já tem feito com eles, e também quer fazer com outros. Então eu não sei o quanto isso é impactante para você, mas para mim isso aqui é uma reviravolta na minha vida, pensar dessa forma. Eu não estou pensando que eu vou deixar de ajudar as outras pessoas, eu vou chegar aqui. O que eu estou dizendo é, não é pecado usufruir das bênçãos que Deus nos dá. Nós não precisamos nos sentir culpados quando nós somos abençoados, que era o caso que eu me sentia. Eu tinha um bom emprego e eu me sentia culpado, porque eu tinha um bom salário e outras pessoas não tinham. Eu tinha condição de trocar o carro e eu pensava, eu não vou trocar meu carro, porque tem gente que não tem dinheiro nem para comprar um carro.
Então eu não vou ter um carro melhor para minha família, para dar um conforto melhor para minha família, porque tem gente que não tem nada. Mas esse pensamento, ele funciona no que diz respeito ao mercado do mundo, não diz respeito às coisas que Deus quer fazer por nós, porque a bênção que Deus dá para nós não limita o que Ele quer fazer na vida do outro. Deus tem o suficiente para todos, e Deus quer fazer na sua vida, e você precisa aprender. Se você tem uma crença limitante, como a que eu tinha, você precisa aprender a usufruir do que Deus quer fazer por você. Quantas viagens eu privei a minha família, porque eu pensava, como que eu vou viajar e tem gente que não tem dinheiro nem para comer? Como que eu vou fazer alguma coisa por mim se tem gente que não tem dinheiro para fazer nada? A minha mentalidade estava errada, porque eu estava com a mentalidade bem marxista, de que a minha bênção estava limitando a bênção do outro, e não é verdade. Deus quer abençoar todos, e naquele instante Deus estava me abençoando. E eu quero trazer alguns textos bíblicos para pensarmos sobre isso. Eclesiastes capítulo 5, vai lá, a gente vai andar bastante na Bíblia hoje. Eclesiastes capítulo 5, se você abrir a sua Bíblia no meio, você vai abrir em Salmos. Salmos, Provérbios, e aí você já está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, nós vamos ler primeiro o versículo 19. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, olha como fala na minha versão. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la, alegrar-se com o seu trabalho e aceitar parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Aceitar a parte que lhe cabe é entender que Deus está fazendo isso por você. E aí o capítulo 9, vai um pouquinho para frente aí, Eclesiastes 9, do verso 7 ao verso 9. Portanto, coma a sua comida com prazer e beba o seu vinho com alegria, pois Deus se alegra disso. Vista roupas elegantes e use perfume. Viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. O que o autor dessa carta, que fala que tudo é vaidade, nos encoraja, no meio de tanta vaidade, é assim: você foi agraciado, usufrua. Você tem a sua família, curte a sua família. Você tem comida para comer, come a sua comida. Você recebeu alguma alegria, usufrua disso, porque não tem mais nada debaixo do sol que vale a pena. Qualquer coisa no excesso é bobeira, mas não usufruir disso que é bênção de Deus é tolice, porque tudo isso é bênção de Deus para a sua vida. Então, não é pecado usufruir das bênçãos que Deus nos dá. Não se sinta culpado por isso. Se algum de vocês estava com o coração igual ao meu, que você seja liberto disso em nome de Jesus. Uma segunda questão dentro dessa parte de desfrutarem da bênção que já receberam. No dia da fartura, falo para o coração de vocês, no dia da fartura, desfrute, para que no dia da adversidade você não viva de murmuração. Tem gente que consegue uma coisinha e ao invés de aproveitar alguma coisinha que tem, fica só guardando, e guardando, e guardando, e guardando. Pode chegar um dia, meu irmão, que você perde tudo o que você guardou, e não aproveitou nada do que você guardou. E sabe o que vai acontecer? Você vai chorar, porque você vai pensar, poxa vida, eu tive a oportunidade de fazer, e eu não fiz, e agora eu quero fazer, e eu não posso fazer. Eu não estou falando para você sair luxando por aí, não, irmão. Não estou falando para você sair gastando que nem um louco. Eu não estou incentivando o consumismo. Eu estou incentivando que você aproveite as coisas que você tem na vida. Que você curta agora a sua família. Que você curta agora as bênçãos que Deus tem te dado. Você tem uma família agora, irmão, então aproveite a sua família. Aproveite, faça de tudo para que você esteja com eles. Faça de tudo, porque vai chegar um momento em que a sua família não estará mais. Ou porque um filho casa e vai embora, ou porque um pai e uma mãe morre, e você não tem mais. E quando você não tiver mais, aí vai acontecer o que todo mundo sabe, né? Precisei perder para dar valor. Então, quando você for abençoado com alguma coisa da parte de Deus, usufrua, porque no dia da adversidade o que vai acontecer é que você vai reclamar,
justamente por não ter usufruído quando teve a oportunidade. E uma segunda afirmação que eu faço é: não desperdice as bênçãos, porque elas podem não durar muito tempo. Tem bênçãos que vêm na vida da gente que não duram muito tempo, irmãos. Eu acho que muitos de vocês aqui sabem bem disso. Alguns de vocês têm um sucesso meteórico numa profissão, numa empresa, monta e chega lá e daqui a pouco não tem mais nada. A vida da gente é uma loucura. Então, não desperdice as coisas que vêm na sua mão. Não faz as coisas sem pensar. Não pensa assim: eu tenho dinheiro, então agora eu vou gastar mesmo. O pastor falou para aproveitar, agora que eu vou gastar. Eu só vou passar a vida em cruzeiro. Só vou passar a vida luxando agora. Não estou falando isso. Não desperdice. Se por um lado você não pode ser um sovina, um muquirana, por outro lado você não pode ser tão mão aberta. Você precisa aprender a lidar com o que você tem na mão, porque senão isso justamente pode ser a sua ruína, porque isso pode não durar muito tempo. Isso é um princípio bíblico. Pois bem, uma segunda observação a respeito desse texto que nós lemos lá, está na parte B do versículo 8, lá do texto de 2 Reis, que vai mostrar que, se por um lado, irmãos, é lícito usufruirmos do que Deus nos dá, por outro lado, nós não devemos reter as bênçãos de Deus só para nós. Os homens andaram de tenda em tenda, comeram, mas pegaram o excesso e guardaram. Eles enterraram o excesso de tudo que eles conseguiram. Mas depois caiu a ficha deles que eles estavam fazendo besteira, que eles deviam ajudar os outros, porque tem outras pessoas com necessidade. Tinha o resto do povo inteiro passando necessidade. E eles, enquanto outros estavam passando necessidade, estavam pensando em guardar, só acumular. Porque uma coisa é investir, outra coisa é acumular. E eles estavam só acumulando. E isso não é lícito. Lícito é usufruir, mas não acumular e reter. E eu quero levar vocês para outros textos. Provérbios capítulo 10, abre lá comigo, Provérbios 10, versículo 4. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Mas vai um pouquinho para frente, capítulo 11, verso 24 e 25, que diz: quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera, quem revigora os outros será revigorado. Olha, irmãos, nós temos aqui alguns problemas acontecendo na vida deles, que era o seguinte: eles quase foram tomados totalmente pelo egoísmo e pela mesquinharia. Eles receberam, usufruíram, mas falaram: agora vamos guardar tudo que nos sobra, vamos guardar, vamos acumular. E o que o provérbio está dizendo é o seguinte: você não precisa temer a Deus para conseguir ficar rico. Não precisa. Se você for esforçado, for atrás e trabalhar mesmo, você fica rico. Mas só pode ser próspero aquele que Deus abençoa. Ser rico e ser próspero são duas coisas diferentes. Você pode ser rico e não ter condições de usufruir todo o bem que você acumulou, e tudo que você ganhou na vida ser uma desgraça para você e para sua família. E você, outro, pode não ser rico, mas ser próspero, e tudo que vem na sua mão é uma bênção. Sua família é abençoada. Tudo que vem na sua mão é bênção. É diferente quem é rico de quem é próspero. Só que um esforçado no trabalho consegue ser rico, mas só aquele que teme a Deus e é generoso pode ser próspero. Você conseguiu prestar atenção nisso? Esses leprosos, eles quase caíram aqui nesse problema da mesquinharia, quase, porque eles queriam acumular. Mas tem um princípio bíblico que ensina que não deve ser feito isso, e eles logo lembraram, porque nessa época isso daqui já estava escrito, esse livro aqui de Provérbios já estava escrito. Pois bem, eu quero levar vocês para um outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai lá para frente, dá um salto grande aí. Segunda aos Coríntios, capítulo 8, o verso 15.
Como dizem as Escrituras, Paulo está citando Êxodo 16, 18. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. A bênção de Deus nos traz uma prosperidade, e eu não estou resumindo o que eu estou falando, embora eu esteja lendo versículos que estejam diretamente ligados com questão financeira, não estou me limitando a isso. A bênção que Deus nos dá, nos torna prósperos, não para que a gente tenha condições de acumular, mas para que a gente seja supridor de outras pessoas que não têm. Vocês entenderam aqui? Quem colheu muito, não sobrou. E quem colheu pouco, não faltou. Por que não faltou para quem colheu pouco? Porque quem colheu muito foi generoso e repartiu com esse que colheu pouco. Irmão, se você de fato compreende que Deus abençoou sua vida, e você quer ser próspero a partir do que Deus faz na sua vida, seja em que área da sua vida for, em tudo, você precisa compreender que você tem que repartir isso com outras pessoas. Você não pode ter uma mentalidade de acumulador, você precisa ter uma mentalidade de reino de Deus. Você precisa ver outras pessoas e ajudar outras pessoas. Você precisa ser bênção na vida de outros. Por exemplo, Deus tem acumulado alguns irmãos aqui, por causa da experiência de vida, tantas coisas que já passaram. Deus tem acumulado alguns dos irmãos aqui com muita sabedoria. Você acha que você tem essa sabedoria toda agora para quê? Para ficar só para você contar vantagem, que você sabe como que é bom viver, que você sabe como que faz as coisas? Tem um monte de jovem aqui que é cabeça dura ainda, como vocês mais velhos já foram um dia. E vocês podem encostar nesses mais jovens e puxar a orelha desses mais jovens e ajudar eles, para que eles não sofram com a vida, para que na sabedoria que vocês adquiriram já sofrendo, vocês os ensinem a como não sofrer e como viver bem. Porque eu já disse, é desejo de Deus que todos vivamos bem. E você, irmão e irmã, que tem sabedoria, encosta no outro que você está vendo que está fazendo o que está errado e abençoa a vida dessa pessoa com conselho. Na multidão dos conselhos há sabedoria, diz a palavra de Deus, irmãos. E você mais jovem, por favor, guarda isso no teu coração. Quando alguém mais velho do que você abrir a boca para falar, ao invés de você rejeitar de cara, fica quieto, ouve e guarda no teu coração, porque isso pode ser de fato o que vai te livrar de uma grande enrascada. A maior idiotice do jovem é achar o que todo jovem já achou alguma vez, que tudo que a nossa mãe e o nosso pai fala é besteira, porque o que eles querem é só impedir a gente de ser feliz, porque, e aí, né, minha mãe e meu pai não foi feliz, então fica impedindo a gente de ser feliz, fica limitando a gente, fica cortando a gente. Vocês mais velhos já pensaram assim, não julgo mais novo não. E você jovem, se não pensa assim em algum momento, já pensou, quando o pai e a mãe veio dar um conselho, alguns foram tão rebeldes que disseram assim, você quebrou a cara e aprendeu, eu também quero quebrar a cara para aprender. Eu prometi que não ia xingar ninguém no púlpito mais, mas hoje não vai dar não. Larga a mão de ser marmota, vai. Tem como viver sem se dar mal? Para que você quer se dar mal para aprender? O outro já passou, já sabe que não dá e está falando. Mas sabe qual que é a arrogância do jovem? É achar que ele tem a solução que o mais velho não teve. Porque o pai e a mãe falam, não vai que não vai dar certo. Aí você fala assim, não deu certo porque era você, agora sou eu. Eu consigo. Aí você vai quebrar a cara, aí você vai chegar com o rabinho no meio das pernas, para o seu pai e para a sua mãe. E se a sua mãe foi igual a minha era, vai falar assim, eu falei? Eu falei? A mãe falava isso. Eu falei, sabe por quê? Porque ela estava certa. Quanta coisa ela falou e eu tive que quebrar a cara para aprender. Mas do mesmo jeito, quanta coisa ela quebrou a cara, que a mãe dela falava, não faz, ela fez. Então, você que é mais jovem, aproveita a oportunidade, sai na frente, porque os seus pais ou os irmãos mais velhos que podem nos aconselhar, já passaram por certas coisas, e se eles nos dão a oportunidade de saber o que eles já viveram com tantos anos, você já sai na frente deles, seja sábio, aprenda com o que eles passaram. E aí nós vemos aqui no provérbio, por exemplo, uma instrução que é poderosíssima. Você é abençoado por Deus, e você é tão abençoado por Deus que você tem alegria de ter o tanto que você nem usa. Então seja um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Tudo que você tiver,
reparta com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas, supra outras pessoas. E a terceira observação que eu tenho a fazer aqui no nosso texto, está no versículo 9, é que eles se corrigiram no egoísmo antes de trazer sobre si uma desgraça maior do que a doença que eles tinham. Aparentemente, a doença que eles tinham, que era a lepra, era a pior desgraça que alguém podia ter na época. Mas eles ficam com medo de reter aquilo que eles tinham, que era abençoador. Eles pensaram assim: se nós guardarmos essa boa notícia, algo de ruim vai nos acontecer. O que mais de ruim pode acontecer com um leproso que está passando fome e está fora da cidade? O que mais de ruim pode acontecer com um leproso passando fome fora da cidade? Mas nada. Até morrer era bom para eles. Eles falaram isso. Mas eles disseram: não vamos ficar calados para que algo de ruim não nos aconteça. Porque existe, irmãos, coisa pior do que doença. Existe coisa pior do que ficar pobre. Pobre de marré, porque alguns aqui são pobres, né? Eu disse outro dia, né, assim, a gente já foi bastante pobre, né, Aline? Mas agora a gente está de parabéns. A gente está, olha, vou te contar, pobre de marré mesmo, né? Mas alguns de vocês estão piores do que a gente. E tem gente pior do que vocês. Mas tem coisa que é muito pior do que não ter o que comer. Tem coisa que é muito pior do que ter uma doença como que eles tinham. Tem coisa que é muito pior do que perder alguém que nós amamos. E essa coisa se chama pecado. O pecado é a pior desgraça que pode haver na existência humana. É a pior desgraça. Porque todos os males que você passar nessa terra, irmãos, quando você estiver com o Senhor na glória, nada disso mais vai acontecer. Na glória você não vai ficar mais doente, na glória você não vai perder mais quem você ama, na glória você não vai ficar mais com fome, na glória não terá tristeza, toda lágrima será enxugada do rosto, não vai ter mais as coisas ruins que nós temos aqui. Então qualquer coisa ruim deste mundo é passageira. Só que o problema do pecado é que ele traz implicações para a eternidade. O que é pior? Um problema que me traz uma implicação temporal ou um problema que me traz uma implicação eterna? E a Bíblia vai falar que aquele que sabe o bem que deve fazer para os outros e não faz, este peca. E Isaías vai dizer que é justamente o pecado que nos separa de Deus. A nossa pior desgraça é o pecado. Se você acha que a sua vida é ruim por alguma razão que for, pastor, meu casamento é atribulado, os meus filhos dão trabalho, eu tenho uma enfermidade, eu não consigo vencer profissionalmente, ou seja lá o que for, nenhum mal dessa terra se compara com o pecado na vida de alguém e o que isso vai trazer para a eternidade. Nada, nada, nada. E esses homens sabiam que se eles não repartissem o bem que eles receberam, eles estariam em pecado. Estando em pecado, o problema deles era pior do que ser um leproso passando fome do lado de fora da cidade. Então, se você acha que a sua vida não é a melhor possível, não acrescenta coisa ruim na sua vida, por favor. Recebendo de Deus o que Deus vai fazer na sua vida, seja generoso e abençoe a vida de outras pessoas. O texto diz, inclusive, que eles foram nobres no que eles fizeram, porque quando eles voltam e abençoam as pessoas da cidade, sabe quem eram as pessoas da cidade? Eram aquelas pessoas que não deixavam eles entrar na cidade porque eles eram leprosos. Eles estavam abençoando as pessoas que os tinham prejudicado. E alguns de vocês que estão aqui precisam ser tratados nisso. Porque alguns de vocês, além de não conseguir perdoar quem lhe fez mal, ainda desejam mal para quem te fez mal. E aí está usando de desculpa aquela oraçãozinha que eu ensinei, e está na boca do povo essa oraçãozinha. Salve e leva. Então salve e leva, Deus. Com aquele pretexto de que na verdade está querendo o mal dessa pessoa, não está nem querendo bem, não está querendo que salva não. Eu já vi gente me falar assim: mas Deus é justo, Deus é justo, Deus ainda vai agir na vida dessa pessoa, porque Deus é justo. O que ela está querendo dizer é: eu quero vingança, eu quero ver Deus esmagar essa pessoa. Você, irmão e irmã, que pensa e sente desse jeito, você precisa que o amor de Deus seja derramado no seu coração, para que você aprenda a perdoar as pessoas que te fazem mal. Quem te faz mal, você não retruca com o mal. O que o apóstolo Paulo fala: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. O que Jesus fala? Se alguém te faz um mal, se alguém te ofende,
Você não retruca na mesma moeda. Não é olho por olho, dente por dente. Não é se alguém te bate, você vai e bate nela. Jesus ensina coisas que são difíceis para o povo do mundo, mas para nós que temos o Espírito de Deus, isso não é difícil. Ele fala, se alguém te ferir uma face, você dá outra para essa pessoa. Não está falando para você ser trouxa de ninguém. Está falando que você não é daqueles que se vingam, você é daqueles que perdoam, e você é daqueles que abençoam. Quando alguém te fizer um mal, ao invés de você desejar o mal para essa pessoa, você tenha que desejar o bem para essa pessoa, porque você é um agente do bem, você não é um agente do mal. Você não é alguém que o diabo usa, você é alguém que Deus usa para abençoar pessoas. E pode parar de cantar essas músicas de vingança gospel aí, essas beijinhos no ombro gospel, pode parar com essas coisas que não tem nada a ver com Deus, essas músicas, de quem me viu passar na prova, agora vai ter que um dia me ver, vai ter que ficar de pé para me ver, vai ter que me aplaudir. Que é isso? Sai dessa vida, abraça a cruz de Cristo Jesus e ama a pessoa que te persegue. Se a pessoa te fez mal, pastor, é fácil? Não, não é fácil. Mas mesmo quem te fez mal, você precisa amar. E aí você fala, mas amar quem me faz mal não dá. Jesus falou assim, ó, amar quem te faz o bem, quem é seu amigo é fácil. Qualquer um faz isso. É quem te fez o mal, é quem te feriu, é quem atacou você, quem encostou na sua família, quem fez algo que você sabe que foi muito ruim. Essa pessoa você precisa perdoar, amar e abençoar. Você quer crescer, virar um gigante diante de Deus? Se você tem algo contra alguém, se coloque diante de Deus em oração, todos os dias, e abençoa a vida dela todo dia. Fala, Deus, abençoa, abençoa, eu quero ver ela melhor do que ela está hoje, eu quero ver ela mais próspera, eu quero ver ela feliz, eu quero ver ela transformada. Não quero ver ela mal, eu quero ver ela bem, porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam abençoadas, não só nós, todas. Então nós precisamos querer o bem dessas pessoas. E por último, o versículo 9 ainda nos dá esse entendimento. Eles não procrastinaram, eles não foram enrolados, eles foram ágeis para fazer o que tinham que fazer na questão de abençoar a vida dos outros. Porque o texto diz o seguinte, que eles comeram, estavam enterrando as coisas, eles pensaram, não, a gente não pode deixar esse povo todo também sem ser abençoado, a gente está fazendo mal, vamos agora e vamos lá abençoar a vida deles, agora. Algumas pessoas aqui vão receber uma direção de Deus, certa, para algo que estava orando. Tem pessoas que você já sentiu no seu coração, pessoas, instituições, alguém, alguma coisa, que você sentiu o desejo no seu coração de abençoar, e você está enrolando, você está deixando para depois, você está falando, depois eu faço, outra hora vai dar certo, agora não, mas é depois. Não fica deixando isso para depois, faça isso agora. Agora, se Deus pôs no seu coração de abençoar alguém, abençoe essa pessoa e não fica deixando para depois, faça agora, porque o que o Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz, olha que coisa linda, Provérbios 13, 12, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Tem gente de joelho dobrado, orando e falando, Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso de alguma coisa, e está na tua mão o que vai suprir, o que vai abençoar, o que vai fortalecer, o que vai livrar, o que vai aconchegar, o que vai mudar a vida dessa pessoa, está na sua mão, e você não faz agora, você está fazendo com que essa oração seja adiada a resposta, porque é através de você que Deus quer abençoar essa vida. E aí essa pessoa fica com o coração triste. Você, por demorar por fazer o que tem que fazer, faz com que outras pessoas seja prolongada a tristeza delas. Então não faz isso, irmão, porque é muito angustiante você precisar de alguma coisa e você demorar para ser atendido naquilo. É uma bênção quando você é atendido por Deus assim rápido, porque tem pessoas que estão ouvindo Deus e obedecendo a Deus. Deixa eu contar um testemunho rápido aqui. Num culto de domingo, depois do culto de domingo, nós estávamos indo embora, e eu olhei no marcador de combustível do meu carro, e estava bem no vermelho mesmo. Você sabe quando está no vermelho, assim, aquele vermelho que fica no carro às vezes? Ele grita para você,
Por favor! E aí nós falamos assim, e agora? Como que você vai amanhã trabalhar? O que você tem aí? Acho que tinha 10, 20 reais, não sei, né? 20 reais. Aí, usa isso. E o outro carro? Fica sem gasolina, não leva as meninas na escola e seja Deus quiser, vamos ver o que acontece. E fomos embora, sem tristeza, assim, mas... E a gente nem orou, a gente só detectou uma necessidade. Mas a gente falou assim, não, Deus está cuidando de tudo, então, amém. Domingo, indo embora do culto. Na segunda-feira, de manhã, dei um discipulado lá na minha casa. Só os VIP lá, abençoado, tal. Aleluia. Acabo o discipulado, recebo uma mensagem no meu celular. E aí, não sei o que, tal. Você não me conhece, mas eu sou amigo de um amigo. E você tem abençoado a vida desse meu amigo e eu quero abençoar a sua vida. Aí eu falei assim, como assim você quer abençoar a minha vida? Eu não te conheço, né? Não, mas você não me conhece, mas eu te conheço, porque você está ajudando meu amigo. Aí eu falei, tá, mas o que você quer dizer que eu quero abençoar a sua vida? Ele falou, me dá o número da sua conta. Aí eu falei, como assim dar o número da conta? Aí eu já mandei mensagem para minha esposa, né? Falei, Aline, tem um cara pedindo o número da conta. Me roubar ele não ia. Seja... não dava, né? Porque não tem nem limite para tirar do limite. É conta poupança, nem limite tem, né? Aí ela falou, dá conta? Aí eu passei o número da conta e falou assim, você desculpa, não vai dar pra gente conversar muito agora, que eu estou entrando num voo para outra cidade e tal, mas quero abençoar a sua vida e tal, não sei o que. Amém, Deus te abençoe. E ficou esse negócio no ar, né? Falei, caramba, que história é essa? O homem que abençoa a minha vida. E daqui a pouco ele manda só o comprovante de transferência para minha conta. Eu não vou nem falar em valor aqui para vocês, que é para vocês não ficar com inveja. Mas dá para encher bastante tanque de combustível. Dá para encher bastante tanque. Dá para encher. Mas aí... não foi uma vez só. Foram outras. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha uma necessidade, o meu pai quer me abençoar, e ele queria usar a vida de alguém para me abençoar, que eu nem conhecia. Só que ele estava lá, disposto a usar o que Deus deu para ele, para fazer chegar na minha vida. E ele não deixou para o dia seguinte, porque ele podia pensar assim, eu estou indo viajar agora, depois eu faço. Ele estava no aeroporto, do celular ele fez a transação e transferiu o dinheiro para a minha conta. Ele estava disposto a fazer naquela hora. Eu não precisava no dia seguinte, eu precisava naquela hora, irmãos. Então quando Deus tocar no seu coração que você precisa abençoar alguém, você não questiona, não reclama, você fecha o olho e abençoa. Porque tem alguém orando, tem alguém precisando, tem Deus vendo a necessidade de alguém, e Deus fala, eu quero abençoar essa pessoa agora, e Deus fala, é através de você que eu vou abençoar. E aí você, não, mas depois eu vou fazer, Deus, agora também a minha condição não está muito boa, porque agora não é hora muito boa de fazer isso. Eu não devia, mas eu vou contar mais uma, para vocês ficarem com inveja, então. É a última. Estava a mesma situação também, porque agora é assim que a gente vive, né? Todo dia o corvo vem e traz, e a gente vai vivendo assim, e Deus suprindo todo dia. A gente veio aqui, dei aula na escola dominical, aí acabou a escola dominical, uma pessoa abençoada falou que tinha feito um propósito com Deus, por uma questão que ela estava vivendo, que eu não vou expor a questão, senão vocês podem sacar de quem se trata, e ela fez um propósito com Deus, de um valor, e ela falou assim, eu vou abençoar alguém com esse valor. E aí no fim da aula essa pessoa veio e deixou só um envelopinho assim, então aconteceu isso, eu quero abençoar a sua vida. Olhei para a Aline. Talvez vocês pensem que é um luxo, irmãos, mas eu vou contar um segredo para vocês. A minha esposa estava assim,
Ai, eu estou com uma vontade de comer uma comida japonesa. Eu estou com uma vontade de comer uma comida japonesa. Eu falei assim, a gente vai comer a comida japonesa, amor. Mas não tinha dinheiro. Mas sabe aquela fé de... Aquelas coisas de crente mesmo, manja? A gente vai comer essa comida japonesa, amor. Nós vamos comer essa comida japonesa. Nós vamos comer. Então, não é só assim, pega isso para pagar a sua conta. Sabe quando o seu coração está desejoso? Que você confia no Senhor, Ele satisfaz os desejos do seu coração? Mas alguém que estava do outro lado, que nem está vivendo nos melhores dias da vida, que a família também está passando várias, mas o coração está disposto a ouvir o que Deus está dizendo. Eu só citei questões financeiras, eu podia falar de um monte de outras coisas aqui. Eu estou vivendo tempos, eu vou escrever um livro só de testemunhos, de tanta coisa que está acontecendo. Mas tem gente ouvindo Deus, e está ouvindo Deus, e todo dia acontece alguma coisa na minha vida, na vida de outras pessoas. E alguns de vocês aqui estão ouvindo Deus, estão deixando para depois. Alguns de vocês aqui ouvem Deus falar, e ao invés de responderem a Deus positivamente, vocês deixam para depois. Eu falei que era a última, eu vou voltar com a minha palavra, vou contar mais uma, que eu já contei. A irmã Lira estava sentada aqui na primeira cadeira, aqui, ó. Vou esquecer nunca mais. Estava sentada aqui nessa primeira cadeira, eu encurvado aqui com pedra no rim, na vesícula. O Cirão estava ali no fundo, daqui a pouco ele está de volta aqui, em nome de Jesus, né? Já fez a cirurgia, daqui a pouco ele está de volta. Estava lá no fundo. Acabou o culto, eu curvado de dor, assim, a irmã Lira já levantou rapidinho, já veio aqui, pastor, Deus tocou meu coração. Deus tocou meu coração. E o Senhor vai te curar hoje. Aí eu falei, amém. Sabe aquele amém, tipo... Amém. O Senhor falou que vai te curar hoje. Eu falei, amém. A hora que eu estava indo ali para fora para cumprimentar os irmãos, o Cirão chamou, pastor, vem aqui, pastor. Tinha a muretinha ali ainda. Ele sentou na mureta, pôs a mão na minha cabeça, que ele pingava de suar assim. A mão na minha cabeça. A hora que ele acabou de orar, cadê minha enfermidade? Mas tinha alguém aqui que Deus falou, fala que vai ser curado hoje. E tinha alguém lá do outro lado que Deus falou, impõe as mãos e ora porque eu vou curar hoje. E essas pessoas receberam a graça de Deus, e o que elas fizeram? Usaram a graça que Deus deu. E alguns de vocês recebem de Deus e não abençoam outras vidas. É no trabalho, é na escola, é na igreja. Deus vai abençoar vocês, mas sejam um instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Deus nos abençoa, mas nós precisamos abençoar outros. É assim que funciona o reino de Deus. Não é para que a gente tenha demais, é para que a gente reparta. E quanto mais você repartir, mais vai chegar na sua vida, porque você é um instrumento de chegar na vida de outro. Deus quer o seu bem, Deus quer o bem de todo mundo. Vamos ser nós uma comunidade que abençoa a vida de pessoas, porque Deus vai abençoar a gente abençoa pessoas. Deus abençoa a gente abençoa pessoas, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos orar, e você vai se colocar diante de Deus, em oração, dizendo, Deus, quando o Senhor me abençoar, eu vou usufruir do que o Senhor está me dando, mas quando o Senhor mandar, eu vou obedecer a tua voz, e eu vou abençoar quem o Senhor mandar eu abençoar. Não deixa o que Deus falar para você cair por terra, porque Deus vai abençoar vidas através da sua. Pode ficar sentado mesmo, nós vamos orar. Pai, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. O Senhor tem nos abençoado, tem nos dado um tempo de graça nessa igreja. O Senhor tem nos permitido compreender essas questões que temos falado aqui. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer uma apelação o que eu estou falando. Para mim também era. Até que o Senhor me fez experimentar essas coisas. E a verdade disso na tua palavra ficou poderosíssima diante dos meus olhos. Eu sei que o Senhor quer abençoar este povo, eu sei que o teu desejo é abençoar este povo, mas eu sei que o Senhor não quer que nenhum deles seja mesquinho com o que o Senhor tem dado, que sejam generosos.
Quando o Senhor der sabedoria, que eles usem para abençoar outras pessoas. Quando o Senhor lhes der dons, que eles usem para abençoar pessoas. Quando o Senhor lhes der bens, que eles usem para abençoar a vida de outras pessoas. Que eles sejam generosos e sempre sejam instrumentos do Senhor, para que aquilo que o Senhor prometeu, como disse na boca do Eliseu, que toda aquela nação seria abençoada, assim também se realize a tua bênção através de cada um deles. Nós não temos aqui leprosos, Senhor, mas nós temos homens e mulheres com problemas, com dificuldades, com coisas na vida que precisam ser tratadas, mas tudo gente do Senhor, que há de receber das tuas bênçãos, e há de abençoar também outras pessoas. Eu peço que o coração deles seja generoso, que eles não retenham mais do que é devido, porque aquele que retém mais do que deve, ao invés de enriquecer, este empobrece. Que nós tenhamos esse coração generoso e que experimentemos a bênção do Senhor em nós e também experimentemos de sermos canal na vida de outras pessoas. Seja com cada um deles em nome de Jesus. Amém.